assim seja. Amém, povo de Deus? Antes de nós começarmos a ler, olha aqui para mim, para você entender. No Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus, ele disse assim, ó: Senhor, que eles sejam um, como eu sou um com quem? Com o Senhor. Que da mesma forma que eu sou um com o Senhor, que eles sejam um com quem? Conosco. Então a vontade de Deus, o querer de Deus é que todos os dias nós sejamos mais parecidos com quem? Com Ele. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de quem? A mente de quem? A mente de Cristo. Então a vontade de Deus, o querer de Deus é que todos os dias nós sejamos mais parecidos com quem? Com Cristo. Que as nossas atitudes, com os nossos atos, que as nossas escolhas sejam parecidas com quem? Com Cristo. Que o nosso comportamento seja como o comportamento de quem? Comportamento de Cristo. Que da mesma forma que Cristo era um com o Pai, que nós sejamos um com o Pai e com quem? E com Cristo. Quem está me entendendo? Porque quanto mais próximo nós ficamos de alguém, quanto mais próximo nós ficamos de uma pessoa, mais parecido nós ficamos com quem? Com aquela pessoa. Então, quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais unido nós estamos a Deus, mais estamos parecidos com quem? Parecidos com Deus. Então a vontade de Deus, o querer de Deus é que todos os dias estejamos mais parecidos com quem? Parecido com Ele. Quem está me entendendo, igreja? Então nós temos que entender que todos os dias Deus ele vai nos ensinando, todos os dias Deus ele vai nos disciplinando, todos os dias Deus ele vai nos moldando para que nós ficamos mais parecidos com quem? Mais parecido com Ele. Então todos os dias Deus ele sempre tem algo para nos ensinar. Todos os dias Deus ele tem sempre algo novo para nos mostrar. Todos os dias Deus sempre tem algo diferente para cada um de quem? Para cada um de nós. Amém, povo de Deus? Eu tenho a certeza que essa palavra ela vai ser bênção para a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Coloca aqui para mim, Renan. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Diz assim, ó: E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de quem? Do seu pai. E fê-lo saber a ambos os seus irmãos no lado do quê? Do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-lhe sobre os ombros de ambos, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. O seu rosto não estavam virados, de maneira que não viram a nudez de quem? A nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. Deixa aqui, Renan. Olha para mim, igreja, presta atenção. A Bíblia diz que Noé, ele tinha plantado uma vinha e ele acabou se embebedando, se embriagando com o vinho que ele tinha o quê? Que ele tinha tomado. A Bíblia diz que ele entrou para dentro da sua tenda e que dentro da tenda ele estava o quê? Ele estava nu. A Bíblia diz que o seu filho mais novo, que o seu filho mais moço, quando viu a nudez do seu pai, viu que o seu pai estava nu, ele saiu para fora da tenda e contou para os seus outros o quê? Seus outros o quê? Seus outros irmãos. E a Bíblia diz que quando Sem e Jafé ouviram que o seu pai se encontrava naquela situação, se encontrava daquela maneira, a Bíblia diz que eles pegaram uma capa, colocaram sobre o ombro dos dois, caminharam de costa
e cobriram a nudez de quem? A nudez de seu pai. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha? Tem a ver com a minha vida. Presta atenção, igreja. Nós temos que entender como representantes de Deus, como filhos de Deus, as nossas atitudes, os nossos atos, as nossas decisões, ela tem que ser como as decisões, como as atitudes de quem? Do Senhor. Preste atenção. Deus, Ele nunca, Ele expõe a nossa vergonha. Deus, Ele nunca expõe a nossa humilhação. Deus, Ele nunca expõe as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas fragilidades. Pelo contrário, Deus, Ele, quando nós erramos, quando nós falhamos, Deus, Ele estende a mão para quem? Estende a mão para nós. Então nós temos que entender, como filhos de Deus, como representantes de Deus, nós não temos que olhar as falhas, os erros, os defeitos das pessoas e expor os defeitos, os erros, as falhas de quem? Das pessoas. Mas nós temos que ser como Sem e Jafé, que quando viram a nudez do seu pai, viram a vergonha do seu pai, de vez de eles serem como Cã, que contou, saiu espalhando a notícia, eles se preocuparam em cobrir a nudez de quem? A nudez de seu pai. Presta atenção, igreja, muito forte. Renan, põe aqui para mim Provérbios capítulo 27, versículo 19. Provérbios 27, versículo 19. Põe para mim aqui. Isso, Provérbios 27, versículo 19. Versículo 19. Isso, Provérbios 27, versículo 19. 19, versículo 19. Só voltar, Renan, um versículo atrás. A igreja diz assim, ó: como na água o rosto corresponde o quê? Ao rosto, assim o coração do homem ao quê? Ao homem. Olha o que a Bíblia está dizendo, deixa lá, Renan. Como na água o rosto corresponde o quê? Ao rosto, assim o coração do homem a quem? Ao homem. Preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. Que da mesma forma que o homem, ele pode contemplar o seu rosto, o seu reflexo na água, o coração do homem ao coração de quem? Do homem. Em outras palavras, preste atenção, a Bíblia está dizendo o quê? Que da mesma forma que nós podemos ver na água o nosso reflexo, como num espelho, que é onde nós conseguimos ver a nossa face, conseguimos ver o nosso rosto, a Bíblia está dizendo que da mesma forma é o coração do homem a quem? Ao homem. Pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Em outras palavras, é quando nós olhamos o nosso próximo, quando nós olhamos o nosso semelhante, nós temos que entender. A Bíblia diz assim, ó: se os teus olhos forem puros, todo o seu corpo será o quê? Será o quê? Será luminoso. Mas se os seus olhos forem mau, todo o seu corpo estará o quê? Estará em trevas. Preste atenção, igreja. Deus, Ele permite o ser humano, você pode perceber que ele é especialista em ver defeitos. É mentira ou é verdade? O ser humano, ele é especialista em ver falhas. O ser humano, ele é especialista em ver erros. O ser humano, ele é especialista em ver as mazelas das outras pessoas, mas ele não consegue ver as suas próprias o quê? Suas próprias falhas. Ele não consegue ver os seus próprios erros. Ele não consegue ver as suas próprias mazelas. Você pode perceber que tem aquela pessoa que ela consegue ver os defeitos de todo mundo. Mentira ou verdade? Mas só que ela não consegue ver os defeitos de quem? Os defeitos dela. Ela não consegue ver os erros dela. Preste atenção. A maneira de Deus, Ele nos ensinar, a maneira de Deus, Ele nos tratar, a maneira de Deus, Ele nos disciplinar. Deus, Ele nos ensina através de quem? Das pessoas. Porque Deus, Ele permite a gente ver na outra pessoa os defeitos. Deus, Ele permite nós vermos nas outras pessoas as falhas, os erros, para que nós venhamos corrigir os nossos próprios, o quê? Os nossos próprios erros.
Porque você já percebeu que tem aquela pessoa que olha para o outro, aí fala assim, o fulano é fofoqueiro, mas ela também é o quê? É fofoqueira. Mentira, é verdade. Aí ela olha para o outro, fala, o fulano é chato, mas ela também é o quê? Também é chato. Ela olha para o outro, fulano é isso, fulano é aquilo, mas ela também é o quê? Também é. É aquela pessoa que ela consegue ver as falhas, consegue ver as fraquezas, consegue ver as limitações dos outros, mas não consegue ver as suas o quê? As suas próprias. Deus, Ele permite que nós possamos olhar para o nosso semelhante, que nós possamos olhar para o nosso próximo e vermos os defeitos naquela pessoa, para que os nossos próprios defeitos venham ser o quê? Ser corrigidos, para que as nossas atitudes venham ser o quê? Venham ser mudadas, para que as nossas decisões venham ser transformadas. Quem está me entendendo, igreja? Então nós temos que entender, a Bíblia diz que como a água reflete o rosto, da mesma forma o coração do homem é quem? Ao homem. Você pode perceber que uma pessoa, ela conhece a outra. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa enrolada, ela conhece o outro que é enrolado? Conhece ou não conhece? Sim ou não? A pessoa que é mentirosa, conhece o mentiroso? Conhece ou não conhece? Conhece. Porque são coisas que tem nela que ela consegue identificar em quem? Identificar no outro. Então quando a pessoa, ela vê o outro, ela fala, o fulano ali é meio complicado. Mas na verdade, ela é complicada, mas tem coisa que ela está vendo no outro, que na verdade está quem? Está nela. Você já viu aquela pessoa que todo mundo que ela vê, todo mundo que ela olha, ela arruma um defeito? Conhece? Tem aquela pessoa que olha, eu conheço pessoas que falam assim, você viu? Viu o quê? Não, olha como a pessoa ela olhou, você não entendeu. Tem pessoa que é assim, mentira ou verdade? Nós temos que entender que a maneira como nós vemos as pessoas é que na verdade é aquilo que nós somos. Preste atenção, igreja. Quando nós vemos os defeitos de alguém, quando nós vemos as falhas de alguém, e a nossa atitude como filho de Deus, como servo de Deus, não é uma atitude, não tem que ser uma atitude do quê? De criticar, uma atitude de condenar, uma atitude de expor a vergonha, a humilhação daquela pessoa. Quando a nossa crítica é uma crítica construtiva. Pastor, o que é uma crítica construtiva? É quando você critica, você mostra o defeito daquela pessoa, você mostra o erro daquela pessoa, não para querer o quê? Envergonhá-la, não para querer humilhá-la, mas você mostra o erro daquela pessoa para que ela venha o quê? Para que ela venha mudar, para que ela venha corrigir, para que ela venha se consertar o erro aonde ela está o quê? Aonde ela está cometendo. Então a crítica construtiva, a intenção não é humilhar, a intenção não é menosprezar a pessoa, mas é porque você quer ver a melhora de quem? A melhora daquela pessoa. Você quer que aquela pessoa, o caminho que ela está andando, que ela se arrependa e comece a andar pelo caminho que? Pelo caminho certo. Mas quando a crítica é uma crítica destrutiva, é porque você não quer ajudar aquela pessoa, é porque você quer apontar o defeito de quem? Daquela pessoa. Quando nós olhamos com um olhar julgativo, quando olhamos com um olhar condenativo, é que na verdade nós estamos vendo o nosso próprio quê? Nosso próprio espelho. É quando nós estamos vendo na outra pessoa aquilo que na verdade nós somos, mas nós não assumimos. É porque tem pessoa que ela olha para todo mundo, ela vê defeito em todo mundo. Ninguém é bom. A pessoa ela olhou de uma maneira meio estranha. Você viu o olhar dela? A pessoa ela falou alguma coisa. Você viu da maneira que ela falou? É a pessoa que ela não consegue ouvir nada com bons olhos. É aquela pessoa que tudo que o outro faz, ela começa a olhar com o quê? Com os maus olhos. Tudo que o outro faz, ela começa a ver de uma forma ruim, ela começa a ver de uma forma negativa. Presta atenção, igreja. A Bíblia diz que Cã, quando ele viu a nudez do seu pai, ele saiu espalhando para o quê?
para todo mundo. Nós temos que entender, como filhos de Deus, como representantes de Deus, se nós não podemos ajudar alguém também, que nós não atrapalhamos. Porque tem pessoas que, de vez de ela ajudar, ela o quê? Ela atrapalha. Tem pessoas, presta atenção, a pessoa que realmente ela quer ajudar, a pessoa que realmente ela quer que o outro mude, a pessoa que realmente ela quer que as atitudes do outro sejam diferentes, ela não está preocupada com aonde ele errou, como que ele errou, a forma que ele errou. A preocupação daquela pessoa é de estender a mão para o outro, para que o outro ele mude, ele saia da onde ele o quê? Da onde ele se encontra. É aquela pessoa que ela não está preocupada o que levou a pessoa a errar, aquela pessoa que não está preocupada qual foi o pecado daquela pessoa, mas é como Sem e Jafé, que estavam preocupados em cobrir a nudez de quem? A nudez de seu pai. Eles estavam preocupados não de saber a situação a qual seu pai se encontrava, mas a preocupação deles era de cobrir quem? O seu pai. De esconder a vergonha de quem? A vergonha do seu pai. De esconder a humilhação de quem? Da humilhação do seu pai. Então nós temos que entender, quando nós vemos os defeitos das pessoas, quando nós vemos as falhas das pessoas, quando nós vemos as mazelas da pessoa, a nossa decisão não é criticar, não é apontar o dedo, mas se a gente podemos ajudar, que ajudamos quem? Aquela pessoa, que nós estendemos a mão para quem? Para aquela pessoa. Mas antes de você querer falar alguma coisa de alguém, olha primeiro para quem? Olha para quem? Olha para si mesmo. A Bíblia diz assim, igreja, que da maneira que nós julgamos, nós seremos o quê? Seremos o quê? Seremos julgados. E da maneira que nós medimos as pessoas, nós também seremos o quê? Seremos medidos. A gente vivemos num mundo onde as pessoas têm julgado as outras, mentira ou verdade, onde as pessoas têm condenado as outras, onde as pessoas têm medido a outra, apenas com o olhar, diz o que a pessoa é. Presta atenção, tem pessoa que fala assim, eu só de olhar, eu sei como que o fulano é. Conhece gente assim? Nem conhece a pessoa, nem se envolve com a pessoa, não tem um relacionamento com a pessoa, mas fala assim, não, só de olhar eu sei quem é. Quem é quem? A pessoa ela não conhece nem ela mesma e quer conhecer quem? Quer conhecer os outros. Preste atenção, igreja. Nós temos que seguir o exemplo de quem? De Jesus. A Bíblia diz na palavra de Deus que trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, colocaram diante de Jesus e falou assim, ó, na lei de Moisés diz que aquela que adulterar tem que ser apedrejado. O que você diz para fazer? Jesus olha para aquela multidão e fala para eles assim, ó, aquele que não tem pecado que atira o quê? Atira primeiro o quê? Tira a primeira pedra. A Bíblia diz que foi saindo um por quem? Um por um. E só ficou Jesus e quem? E aquela mulher. O que Jesus falou para ela? Mulher, você não tem vergonha na cara. Olha com a forma que te encontraram. Olha o que você estava fazendo. Foi isso? Não? Tem certeza? Jesus não deu Tem certeza? O que Jesus falou para ela? Vai, não peques mais para que não te aconteça o quê? Coisa pior. Preste atenção. Se tinha alguém que podia condenar ela, se tinha alguém que podia julgar ela, se tinha alguém que podia apontar o dedo para ela, era quem? Era quem? Era Jesus. Mas Jesus olha para ela e fala assim, mulher, vai e não peques quê? Não peques mais. Você vê que é tão forte que eles falaram, Senhor, e aí, o que a gente faz? Taca a pedra? Jesus olha para ele e fala assim, ó, se todos vocês estão tudo certinho, taca a pedra em quem? Taca a pedra nela. Porque é muito fácil tacar a pedra na pessoa. É muito fácil eu olhar e querer crucificar alguém, porque foi descoberto um erro dela, uma falha dela, um pecado que ela cometeu, mas tem outros que têm feito coisas piores que ninguém o quê? Que ninguém sabe, mentira ou verdade, mas quer criticar o outro porque o outro caiu, quer criticar o outro porque o outro errou, quer criticar o outro porque o outro falhou. Preste atenção, igreja. Nós vivemos num mundo onde quantas são as pessoas que outrora estava servindo a Deus, que outrora estava na igreja, que hoje se afastaram de quem? De Deus. Porque cometeu um erro, cometeu uma falha, e de vez das pessoas se preocupar em ajudar, estender a mão para aquela pessoa,
condenaram, crucificaram, exporam a situação, o erro que aquela pessoa cometeu. Nós temos que entender que nós ganhamos uma alma, nós ganhamos uma vida. Não é você expondo a situação daquela pessoa, não é você expondo o problema daquela pessoa, a humilhação, a vergonha daquela pessoa, mas é você estendendo a mão para quem? Para aquela pessoa. Nós temos que entender que todos nós estamos sujeitos a falhas e sujeitos o quê? A erros. Mentira, é verdade. A Bíblia diz, aquele que está de pé, se cuide para o quê? Para que não caia. Então nós temos que entender que todos nós estamos sujeitos o quê? A falhas, todos nós estamos sujeitos a erro, todos nós estamos sujeitos a cair, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de quem? O levantar é de Deus. Então nós temos que aprender a olhar as pessoas não com os olhos maus, olhar as pessoas não com olhar negativo, com olhar condenador, mas que aprendemos a olhar para as pessoas com os olhos do quê? Com os olhos bons, que aprendemos a olhar para as pessoas com pureza, porque tem pessoa que ela olha para todo mundo, ela vê maldade, o quê? Maldade em tudo. A pessoa ela olha, tudo para ela tem algo errado, tudo para ela a pessoa ela tem um problema, ninguém para ela é bom. Mentira, é verdade. Todo mundo que ela se envolve, todo mundo que ela se relaciona, todo mundo que ela se aproxima, ela vê um problema. Mas na verdade, o problema está em quem? O problema está nela. É quando nós paramos para ser honesto e ser sincero conosco, o quê? Conosco mesmo. É quando nós olhamos e vemos os defeitos de alguém, quando nós olhamos e vemos as falhas de alguém, nós começamos a olhar para dentro de quem? Para dentro de nós. Nós começamos a fazer uma reflexão da nossa vida. Que nós começamos a fazer uma reflexão das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas. Porque antes de você querer olhar, falar alguma coisa para alguém, olha primeiro para quem? Olha primeiro para você. Olha se Deus está permitindo você ver o erro, se Deus está permitindo você ver a falha, se Deus está permitindo você ver as limitações daquela pessoa, se Ele não quer ensinar você, se Ele não quer mostrar para você se tem algo na sua vida que precisa ser o quê? Que precisa ser mudado, se tem algo na sua vida que precisa ser tirado, se tem atitudes que você tem tomado que precisam ser o quê? Ser mudadas. Porque é muito fácil, igreja, eu ver os erros de quem? Dos outros. Mais difícil é eu ver os meus próprios o quê? Meus próprios erros. Porque, igreja, a gente começamos a ver que o ser humano, ele se engana muito fácil. Mentira, é verdade. Sabe aquela pessoa que lá no fundo ela sabe que ela está errada, que lá no fundo ela sabe que as atitudes, que as decisões, que as escolhas que ela está tomando está errado, mas ela não quer dar o braço. Você conhece gente assim? É aquela pessoa que ela persiste no mesmo erro, persiste fazendo as mesmas coisas, ela acha que todo mundo está errado, mas ela não vê que na verdade quem está errado é quem? Quem está errado é ela. Que quem precisa mudar não é a pessoa, mas quem precisa mudar é quem? Precisa mudar ela. Presta atenção, igreja. Deus, Ele quer que nós aprendamos. Se nós podemos ajudar alguém, que nós ajudamos. Mas se não podemos ajudar, que também não atrapalhamos. Nós temos que aprender a olhar as pessoas não com os maus olhos, mas aprender a olhar as pessoas com o quê? Com os bons olhos. Que você, quando a Bíblia diz que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Será bom, será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, então todo o nosso corpo será o quê? Será mau, estará em trevas. Tem pessoas que os olhos precisam ser o quê? Ser mudados. Tem pessoa que escama dos olhos precisam ser tiradas. Porque a pessoa não consegue ver bondade em nada, a pessoa não consegue ver algo bom em nada, a pessoa ela não consegue ver as qualidades, ela não consegue ver as virtudes, ela não consegue ver aquilo que a pessoa tem de bom, ela só consegue ver aquilo que a pessoa tem de mal, ela só consegue ver as falhas, só consegue ver os defeitos. Presta atenção, igreja, se você olhar os defeitos das pessoas, você ficar olhando as falhas, as limitações das pessoas, você não vai encontrar
Ninguém. Você não vai se aproximar de ninguém, você não vai ter relacionamento com ninguém, você não vai ter amizade com ninguém, porque todo mundo tem falha e todo mundo tem erro. Tem ou não tem? Sim ou não? Você tem falha? Hã? Sim ou não? Então nós temos que entender que da mesma forma que nós não somos perfeitos, que as outras pessoas também não são o quê? Não são perfeitas. Que nós temos que aprender a olhar as pessoas não para condenar, não para julgar, não para condenar, mas aprender a ser como Jesus. Jesus, ele nunca olhou julgando, Jesus nunca olhou condenando, mas a Bíblia mostra que Jesus sempre olhou com o olhar do quê? De misericórdia, com o olhar de compaixão. Você nunca vê Jesus condenando ninguém, você vê Jesus falando, ó, vai e não peques do quê? Não peques mais, vai e muda as atitudes que você tem tomado. Jesus nunca quis saber o que a pessoa tinha feito, mas Jesus estava preocupado em ajudar e ver o arrependimento o quê? No coração. Então coloca hoje essa palavra dentro do teu coração. A Bíblia diz que Cã estava preocupado em falar, em expor a situação das pessoas. Você pode perceber que tem pessoa que ela é especialista em falar os defeitos de quem? Dos outros. Mentira ou verdade? Você percebe que tem pessoa que ela é especialista. Quando alguém faz uma coisa certa, você pode perceber que ninguém fala. Mentira ou verdade? Agora, quando a pessoa ela faz uma coisa errada, fala para todo mundo. Mentira ou verdade? Parece aquela notícia, né? Fulano, você ficou sabendo? Não, ó, o fulano fez isso, aquilo outro. Agora, quando alguém faz uma coisa certa, ninguém fala? Fala nada. Mas quando a pessoa ela faz alguma coisa de errado, expõe para todo mundo. Temos que aprender, se não podemos ajudar também, que não atrapalhamos, que não expomos a vida de ninguém, que aprendemos, igreja. Cã, ele estava preocupado em expor a vida dos outros, enquanto Sem e Jafé estavam preocupados, falaram assim, não, se eu posso ajudar, eu vou o quê? Eu vou ajudar. Se eu posso estender a mão para alguém, eu vou estender. Se eu posso encobrir a falha, o erro de alguém, eu vou fazer. Se eu posso socorrer alguém, eu vou socorrer. Mas expor, espalhar, mostrar vergonha, a nudez, o erro que aquela pessoa cometeu, isso eu não vou fazer. Então nós temos que entender, se o seu irmão errou, se alguém que você conhece errou, não é você expor a vida daquela pessoa. Se você pode ajudar ela, se você pode aconselhar ela, se você pode estender a mão para ela, estenda. Mas nunca para condenar ela, nunca para crucificar ela. Porque se tem pessoa que quando o outro erra, a primeira atitude de falar é o quê? Eu te falei, tá vendo? Olha aí, ó. Olha o que deu, eu te falei, olha aí, ó. Como se você condenando ela, você apontando ela, você julgando ela, se resolvesse alguma coisa. Igreja, preste atenção. Toda pessoa que erra, toda pessoa que falha, ela tem a consciência da sua falha. Ela tem a consciência do seu erro. Porque você pode perceber, até a criança, quando a criança ela erra, ela sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Quando ela fala alguma coisa que não devia fazer, você pergunta fulano, ela sabe que foi errado. Da mesma forma somos quando nós o quê? Quando nós erramos. Ninguém precisa chegar, eu não preciso falar para você, fulano, você errou. Porque você sabe que você o quê? Que você errou. A minha atitude não é falar, fulano, você errou nisso, naquilo outro. Mas a nossa função é chegar e falar, fulano, o que você precisar de mim pode contar com quem? Comigo. Eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero saber o que você fez, mas eu quero que você saiba que você tem um amigo que você pode o quê? Você pode contar. Que você tem uma pessoa que está aqui para orar por quem? Para orar por você. Tem uma pessoa que está aqui para te aconselhar. Você tem uma pessoa que está aqui para aquilo que você precisar. Não precisa que ninguém exponha aquilo que aconteceu. Porque Deus o quê? Deus sabe ou não sabe? Sabe. O que Deus ele quer ver é no coração da pessoa o quê? O arrependimento. Então nós temos que entender, temos que ser instrumento de Deus.
para levar as pessoas a se arrepender das atitudes que têm tomado. São instrumento de Deus para ajudar pessoas que caíram a se levantar. Pessoas que ela se encontra num momento de vergonha, de humilhação, que nós podemos ajudar aquela pessoa a se reerguer e começar a sua vida novamente. Não para ser um instrumento do diabo, para envergonhar a vida daquela pessoa, para expor a vida de quem? Daquela pessoa, mas sim para ajudar o quê? Aquela pessoa. Quem me entende, igreja? Guarde isso aqui no seu coração. Como a água no rosto corresponde ao rosto, assim é o coração do homem a quem? Ao homem. É como se o nosso próximo, o nosso semelhante, ele fosse um espelho. E quando você vê nesse espelho, esse espelho sujo, esse espelho manchado, na verdade você está vendo você mesmo. Quando a sua atitude é criticar ele, quando a sua atitude é condenar ele, quando a sua atitude é crucificar quem? Crucificar ele. Agora, quando você vê no seu próximo uma falha, quando você vê no seu próximo um erro, e a sua atitude é estender a mão para ele, é ajudar ele, então mostra que Deus ele permitiu você ver a falha, você ver o erro, não porque você tem um erro, mas para que você possa ajudar quem? Você possa ajudar ele. Quem me entende, igreja? Quando uma pessoa ela vê um algo que você está fazendo que é errado, e ela vem para te orientar, para te, como pode dizer, te orientar, te dar um conselho, é porque ela quer seu bem. Mas quando a pessoa ela vem para te criticar, quando a pessoa ela vem para te condenar, quando a pessoa ela vem para atacar pedra em você, é porque na verdade ela faz coisas que você faz, ou às vezes faz coisas piores, mas só que ninguém sabe. Então nós temos que aprender a ser instrumentos de Deus para ajudar a vida de outras pessoas. Quem me entende? Deus ele tem uma maneira de nos ensinar, de nos disciplinar, de uma maneira não diretamente, mas de uma maneira indireta. Nós vemos os erros nos outros, as falhas nos outros, para que nós possamos corrigir as nossas as nossas falhas. Amém, povo de Deus? Pode fechar a sua Bíblia em nome de Jesus. Guarda essa palavra aqui dentro do teu coração. O nosso irmão é como se fosse o quê? Fosse o quê? Um espelho. Quando você começa a ver esse espelho sujo, quando você começa a ver esse espelho manchado, quando você começa a ver esse espelho cheio de defeito, começa a olhar para quem? Começa a olhar para você. Amém?